Jornal Gazeta da Paraíba. A notícia começa aqui. Olá, caros ouvintes do Microfonia. Hoje nós vamos entrevistar o cantor e compositor Ifen Magistrum. Primeiramente, queria agradecer muito ao Ifen por nos ceder essa entrevista. E vamos à primeira pergunta. Ifen, eu dei uma pesquisada no seu trabalho, os seus vídeos no YouTube, e eu percebi que você tem uma tendência, uma paixão especial por fazer cover. De onde veio essa veia, essa tendência de fazer cover? E outra coisa, por que esse nome, Ifen Magistrum? Boa noite, Magnólia, boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, respondendo a questão do nome, né? O nome é um pseudônimo, né, que eu uso, meu pseudônimo de trabalho, quer dizer, Ifen quer dizer amor, que vem do sul-africano, né, que é um dialeto morto, que não se usa mais, acredito, nem na África do Sul mais. Eu conheci essa palavra em 93, eu acho, quando eu estudava na terceira série do ensino fundamental. Uma professora me passou um livro, né, para a turma, para poder ler, um livro muito interessante, que marcou muito a minha vida, esse livro, e eu aprendi essa palavra nesse livro, e quer dizer amor. E aí, desde quando eu comecei a buscar um profissionalismo na área da música, eu sempre uso esse nome, Ifen, e Magistrum vem do latim, né, quer dizer mestre, regente ou maestro. Então eu juntei as duas palavras, o magistro porque eu estudei latim um período e eu gosto de latim, na verdade eu gosto de vários idiomas, né? Não só do latim, como vários outros idiomas. Eu gosto de francês, italiano, grego, aramaico, inglês, espanhol e entre vários outros idiomas que existem no mundo. E eu estudei um período latim, aprendi alguma coisinha, foi muito bom. Estudei com um amigo meu, chama Rock Mill. E aí eu juntei essas duas palavras e acho que ficou, a meu ver, foi o que eu queria, o que eu procurava. Duas palavras que expressavam bem o que eu penso sobre a vida, né, e minha reflexão sobre o passado, sobre idiomas, né, dialetos mortos, e sobre filosofia, misticismo, entre vários outros assuntos que me interessam, que estão, de certa forma, ligados com o latim, certo? E também a questão do Ifen e da África, para mim é muito importante porque eu sou negro, né? Então, a raiz do negro, todos os negros do mundo, a raiz deles é da África, né? Então, isso é retornando ao berço, né? Eu acho muito importante essa ligação, entendeu? Com relação ao cover, né? Como você disse que eu tenho uma paixão pelo cover, sim. A verdade é que desde quando eu comecei a me envolver com música, a gente começou fazendo, não é bem cover, né? É mais um tributo. A primeira banda que eu tive, que foi Amagos, sim, foi um cover de Black Sabbath, era especificamente Black Sabbath. E agora as outras bandas não, eram misturadas, várias bandas que a gente tocava as músicas delas, né? Sempre, assim, eu gosto mais de dizer tributo, né, do que o cover, porque o cover
é mais uma imitação. E o que a gente tenta fazer é mais tentar fazer uma releitura das músicas, né? E sim, essa paixão é muito fácil para mim explicar, porque são os meus ídolos, né? São as pessoas que me incentivaram umas das pessoas que me incentivaram a gostar de música, né? Geralmente são as músicas que eu canto, os clássicos do rock, né? E da MPB também. Eu tenho trabalhos paralelos, né? Tem a Magisto, que é uma banda de hard rock e blues, a Laco Sétima, que é um projeto mais para barzinho, inclusive por isso tem muitos vídeos no meu canal de, de estilos diferentes, né? Que a Laco Sétima a gente já é uma coisa mais misturada, que é para poder eventos particulares, casamento, coisas do gênero, né? Bar popular. Aí a gente mistura rock, pop e MPB. E a Magistro é uma banda de hard rock blues. Então a gente é mais focado no hard rock blues da Magistro, entendeu? Então é isso. O fato de eu fazer covers, né, como você disse, né, que eu considero tributos, é, vem disso, vem como eu disse, essas pessoas que eu canto as músicas delas são meus ídolos, né? São minhas referências na música, entendeu? Eu percebi no seu som, talvez seja só uma impressão minha, que você não segue muito padrão musical. Às vezes você acelera o ritmo da música um pouco, sai do andamento um pouco, muda o tom. Eu senti uma veia anárquica no seu som, entende? Qual a filosofia que há por trás da sua música? Com relação à questão da forma que eu canto e tal, é, eu acredito que o que eu tento fazer, como eu disse, eu tento interpretar as músicas. E algumas músicas a gente baixa o tom, porque talvez o cantor tenha uma extensão maior do que a minha, por exemplo, e para não desafinar, para não ficar ruim, a gente baixa o tom. No mais é isso, né? A questão da filosofia, na verdade, a minha filosofia, o que eu acredito, você vai sentir isso nas músicas autorais, né? Tem algumas músicas autorais no YouTube, né? Beleza Supérflua, por exemplo, que é um single, né? Que estou trabalhando com ele agora, na Magistro. Esse single está nas plataformas digitais, todas as plataformas digitais ao redor do mundo, né? E várias rádios também ao redor do mundo. E eu estou trabalhando na divulgação desse single. E é uma música onde eu falo sobre a sociedade, os valores morais da sociedade, de uma sociedade decadente, né? Eu falo sobre as relações amorosas dentro de uma sociedade decadente, né? Eu acredito que nós todos somos frutos de uma sociedade e se a sociedade ela está decadente, infelizmente logo todos nós temos a tendência à decadência também. Então é um lamento, né? A música Beleza Supérflua é um lamento, é um inconformismo diante de uma situação de uma não aceitação de um relacionamento. E aí, eu não sei se as pessoas vão perceber, mas é carregado de tristeza, né? Quando os refrões, tudo é muita melancolia, com um tom de agressividade. A agressividade, no fundo, é a tristeza mesmo, não é agressividade de verdade, entendeu? Quais são os pontos em comum do hífen e da música do hífen?
quanto de você há no seu trabalho? É uma pergunta bastante subjetiva, mas eu queria que você tentasse ver o quanto de você está impresso no que você faz. É um exercício de autoanálise. Como eu disse, pegando um gancho, né, no que eu tinha falado antes, eu sinceramente, eu acredito que nas composições autorais, principalmente, tem praticamente 100% de mim. As minhas músicas, as minhas letras, elas representam a minha vida, representam o que eu passo, o que eu sinto, minhas contradições com a sociedade, os dilemas, né, políticos, dilemas existenciais. Eu acredito que também a maioria dos seres humanos passam por isso. Crise existencial, né, que eu acho que todo ser humano gostaria de saber o que ele está fazendo nesse mundo, por exemplo, é uma das coisas que sempre, minha poesia sempre retrata isso, sempre falo sobre isso, reflexão, né, sobre a existência, decepções amorosas. A minha vida é carregada de decepções amorosas, tive várias decepções amorosas, e eu sempre escrevi sobre isso. Claro que eu tentava escrever de uma forma mais reflexiva, não muito aquela forma tradicional, né? Eu tenho várias músicas que eu ainda, músicas que estão em fase de construção, que não foram gravadas ainda. E essas músicas, elas falam muito sobre vários dilemas, né? Tem uma que chama Deus e o Diabo, que é uma reflexão sobre a, a, a dualidade, né, de Deus e diabo que a gente enfrenta todos os dias. Todos os dias tem alguém te puxando para a igreja ou te puxando para algum outro lugar que seja contrário à igreja, e a sua vida é dividida entre Deus e o diabo. Você não pode ter uma terceira via. E aí, o que eu estou falando na letra é justamente da possibilidade dessa terceira via, entendeu? De não querer ir para a igreja e nem ir para o diabo, por exemplo. De querer ter sua própria linha de pensamento e sua própria vida. Não quer dizer que eu não vá acreditar em Deus, eu acredito em Deus, mas eu não preciso ser cristão para poder acreditar em Deus. E aí por aí vai. Então, quer dizer, quanto de mim tem na minha música? 100%, certo? Como diria a grande filósofa do rock, Pitty, me fala um pouco da sua estrada, me fala um pouco da sua vida. Vamos falar da minha vida, né? A minha vida é bem complexa, né? Eu sou filho de pais cristãos, né? Protestantes. Eu nasci em Belo Horizonte, fui criado em Rondônia até os 12 anos, 13 anos eu volto para Belo Horizonte, e tem várias experiências de vivência diferente, né? Porque Rondônia, por exemplo, não tem nada a ver com Belo Horizonte. Minas Gerais, né? Aqui em Minas Gerais é uma coisa, é um mundo, e Rondônia é outro mundo. Rondônia é um mundo muito mais natural, é tudo muito mais voltado para a natureza, uma vida muito mais simples que a gente tinha lá quando eu era criança. E aí depois que eu vim para cá, muita coisa aconteceu. Eu sempre fui fã do Michael Jackson desde criança, desde muito novo. Aí uma música que me influenciou desde que eu nasci praticamente. E eu sempre gostei muito de cantar, desde os 5 anos de idade. Eu cantava no prezinho da escola.
Eu cantava na igreja também, não por ser convertido, nunca me converti, mas criança não precisava se converter, né, para poder cantar. A vantagem era essa. Então eu sempre cantei na igreja, era muito prazeroso para mim, sempre foi prazeroso cantar, independente de onde eu estivesse. E quando eu vim para Belo Horizonte, 2003, 2003, 93, 1993, eu conheci muitas músicas diferentes aqui, muitas vivências diferentes. Teve um período que eu escutei funk, o funk carioca, isso aí em 93, né? Eu era pré-adolescente, não sabia nem direito o que eu queria, porque eu já cheguei, eu vim para aqui em 91 e voltei para lá, para Rondônia, e voltei para cá de novo em 93. Em 91, eu já conheci o Iron Maiden, por exemplo, na televisão, um programa chamado Kryptonita, da TV Record. E eu já gostei de cara. De cara eu já aprendi a gostar do heavy metal do Iron Maiden. E também pop rock do Biquíni Cavadão, né, que era Tédio, que estava tocando na época. E o West in Love, que inclusive é uma das músicas que eu gravei um tributo aí, violino, violoncelo, e violão e voz. Foi para mim foi muito satisfatório fazer esse vídeo tributo, porque por causa disso, né? Essa música me marcou desde os meus 11 anos de idade, primeira vez que eu voltei para cá, para Belo Horizonte. Aí, em 93, voltamos de novo, e aí eu ficava nessa, escutava rock, escutava funk, uma miscelânea. Eu não sei se todo pré-adolescente é assim, mas eu era muito assim, eu até hoje sou bem eclético. Só que funk carioca eu não consigo mais escutar, esse funk carioca atual, né? Talvez o funk carioca de 93, talvez eu ainda conseguisse escutar. Mas hoje em dia meu ouvido é muito mais exigente, né? Eu escuto muito rock, blues, pop, MPB, jazz, soul, funk sim, mas o funk do James Brown, funk soul, né? É, e também muita música erudita, Beethoven, Bach, Mozart, entre vários outros compositores, né? Eu tive várias experiências musicais, eu já participei de vários corais, e aí fui influenciado por essa música erudita também, né? E dentro do rock eu já escutei muita coisa mesmo. Eu já escutei muitos estilos diferentes, dentro do rock, o blues, o heavy metal, o thrash metal, o black metal, gothic rock, gothic metal, várias outras vertentes. E o rock é o estilo preponderante na minha vida, é o principal, né? Desde 95, quando eu tinha 15 anos, que eu conhecia a galera do rock, do movimento rock and roll, que andava juntos e tal, eu decidi que eu seria um adepto do movimento. E desde então eu procurei todas as informações possíveis sobre rock, hard rock, heavy metal, thrash metal e os derivados. E então a música rock ficou muito forte na minha vida. E até hoje é o que eu faço, é o que eu tento produzir, tanto quanto tributo quanto autoral também, né? E aí são tantas coisas para falar, né? Eu não sei nem se uma entrevista daria, porque aí eu estou falando sobre as minhas viagens e indas e vindas para Belo Horizonte. Eu também posso falar sobre minhas influências literárias, né? Que foi Nietzsche, Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, Aldous Huxley, que é um escritor inglês, o próprio Jim Morrison, do The Doors, também era um poeta, né?
poesia brasileira, Clarice Lispector, vários outros escritores brasileiros, como Paulo Coelho, por exemplo. Eu li praticamente toda a obra do Paulo Coelho. Eu sempre gostei muito do trabalho dele. E revista de rock, né? Sempre li muita revista de rock. E li vários outros livros que eu não vou lembrar agora. Na verdade, eu passei um período da minha vida que eu era totalmente dedicado à literatura e à música. Então, não dá para lembrar todos os títulos e os autores, mas é muita coisa complexa, muita coisa interessante, muita filosofia, muita literatura estrangeira e também literatura brasileira. Então, para falar de mim, assim, eu acho que seria isso, que dá para falar um pouco assim, mais resumido, né? Que minha vivência seria isso: o rock, a literatura estrangeira, um pouco da literatura brasileira, filosofia grega e por aí vai. Ifen, é tradição aqui no programa do Microfonia, no quadro do Microfonia, a gente deixar um espaço final pro entrevistado falar, deixar uma mensagem para os ouvintes, uma mensagem que ele queira deixar, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista. Então, Magnólia, eu é que agradeço a oportunidade de poder dar essa entrevista, né? Porque, na verdade, para nós artistas, é de extrema importância ter um canal aberto, de acesso ao público, né? Poder estar falando da nossa vida para os ouvintes de música. É um prazer enorme, entendeu? Ter essa oportunidade. Eu fico muito agradecido de coração, por poder estar falando para vocês aqui hoje, entendeu? E para finalizar, eu gostaria de falar para as pessoas sobre a minha música, Beleza Supérflua, né? Que está no YouTube, está em todas as plataformas digitais. Vocês podem entrar lá, fazer download. Está no site Minha Música também. Tá no YouTube, vocês podem ir lá ver o vídeo, deixar um comentário, dizer se gostou ou não. Também, né? Críticas são livres. E pedir para vocês acompanhar nosso trabalho, tanto da Magistro, né? No Facebook, quanto da Lá com Sétimo também. Essas duas bandas têm páginas no Facebook. E eu também tenho uma página pessoal, Ifen Magistro, que vocês podem estar interagindo comigo também no Facebook e no Instagram também, Ifen Magistro Oficial, e Lá com Sétimo Oficial também. Então fica bem fácil, né, de a gente estar interagindo. E se quiser um contato mais reservado, pode ser pelo e-mail, né, ifemagistrum@gmail.com. No mais é isso. E se alguém quiser o WhatsApp também, pode estar entrando em contato com a rádio. Eu vou estar deixando o WhatsApp com a rádio e a pessoa pode estar pegando no privado, beleza? No mais é isso, Magnólia. Muito obrigado você, muito obrigado pessoal da rádio, muito obrigado ao programa Microfonia. E valeu, galera. Até uma próxima, hein? Só antes que eu esqueça, se alguém estiver aqui em BH, sábado agora, nós estamos organizando nosso coletivo. Nós temos um coletivo que chama Rock da Lua, aqui em Belo Horizonte. Nós estamos organizando um festival que vai estar acontecendo agora, dia 18, às 19 horas, no bar chama Black Beer, na Rua da Bahia, no centro de Belo Horizonte, quase esquina com Afonso Pena. É isso aí. No mais, muito obrigado por tudo e valeu, galera.